para entender e responder e ter uma vida coerente, conheça ambas as leis. Daí vem a importância, sim, de conhecer a Bíblia a fundo e conhecer, sim, na medida do possível, a legislação de onde se vive, né? Se a gente vive no Brasil, é uma legislação. Se você for dirigir na Inglaterra e não souber a legislação de trânsito de lá, você vai bater de frente. Exatamente. Né? Muitas vezes as pessoas batem de frente com a legislação do seu país por não conhecê-la. Exatamente. E curiosamente, isso não conhecer a lei não isenta da responsabilidade. Não adianta depois falar, não, mas não sabia. Não sabia, não, você tem que saber. Então, e é obrigação, né? A gente até pode entender aqui, diante de Deus, né? Sim. Nós somos, né, assim, agradar a Deus somos obrigados a obedecer a lei do homem, enquanto não está indo contra a lei de Deus. Exatamente. Porque se a gente desobedece uma lei humana, né, por qualquer motivo que não seja, né, essa contradição com a lei de Deus, a gente está sendo desobedientes a Deus. E aí, né? Perceba que isso não... Hoje, a gente não... Pelo amor de Deus, não vamos entrar na esquerda e direita, né? Não precisa, obrigado. Então, assim, como cientista social, você imagina onde a coisa vai, né? Então, assim, perceba que o evangelho, ele não é de esquerda nem de direita. Como a gente vem pregando já há um tempo, ele é do alto. É do alto. Né? A gente não é, né, de um lado ou de outro. E aí, muitas vezes, o ser humano, ele quer encaixar o evangelho e o entendimento de Cristo na sua cosmovisão. Se ela é de esquerda, de direita, enfim. Peraí, o que veio antes? Exatamente, né? Não é o evangelho que vai se encaixar na coisa do homem, né? Você que deu um jeito de encaixar a sua vida no evangelho. Exatamente. Né? E a sua cosmovisão é aquilo que você acredita, consequentemente, aquilo que você pratica. Né? Então, assim, obedecer ou não leis depende de você ter um entendimento das leis dos homens e das leis de Deus. E da lei de Deus. E aí, só para concluir aqui, que eu lembrei que a gente vê Paulo falando nas cartas, né? E Pedro, né, em Atos falando, né? Eu preciso obedecer primeiro a Deus, depois os homens, né? Sim. Isso ali tá demonstrando esse limite. Exatamente. Né, que você falou, né? E Pedro, ele fala isso com muita ênfase, né? Lá em Atos. E depois nas cartas de Paulo, a gente vai ver um profundo conhecedor de leis. Então Paulo, como cidadão romano, né? Ele era conhecedor de leis. E aí a gente olha para as cartas de Paulo, você vê Paulo adequando o seu discurso de acordo com o público, né? Que é algo muito inteligente e sugerido a todo mundo que vai pregar ou falar alguma coisa, né? Verdade. Então, quando a gente olha para a nossa legislação ocidental, ela tem como fundamento a lei romana. Então, a lei romana, os fundamentos de lei romana são os fundamentos da nossa legislação americana, francesa... Da América Latina, né? Todo o nosso fundamento, né? A nossa Constituição, ela teve influências da Constituição francesa à época, enfim. Tem toda uma história aí que foge um pouco no meu conhecimento específico, mas é isso. O nosso fundamento legal vem de Roma. Então, quando a gente olha para as cartas de Paulo... Quando ele vai escrever aos romanos, ele utilizou a cosmovisão e uma linguagem que os romanos entenderiam. De acordo com a lei deles, né? Exatamente. Então, quando a gente vai ler a carta do apóstolo Paulo aos romanos, a gente vai enxergar do começo ao fim, Paulo fazendo referências à justiça. É verdade. Então, do começo ao fim, a gente vai encontrar na carta aos romanos coisas, pérolas mesmo, em relação à justiça. Qual o entendimento de uma justiça de Deus, o que é praticar justiça, o que é a natureza da justiça. Ali em Romanos a gente tem Eu gosto muito ali do capítulo 6, 7, 8, que fala sobre a lei da carne, a lei do pecado, a lei de Deus, a lei da carne, a lei do Espírito, isso, né? Exatamente. E ele faz essa comparação. Exatamente. Aliás, até uma pergunta aqui que eu lembrei que, dentro daqui que você começou a falar, quais são os atos de justiça que o cristão deve praticar? Pois de novo, vamos dar um passinho atrás. Vamos lá. Né? Primeiro, para falar de atos, né, a gente precisa desvencilhar a natureza dos atos. Então, existe um entendimento que nós precisamos fazer atos para que nós sejamos aceitos por Deus ou no reino de Deus. Muito bom. Né? E nós lemos em Romanos que a justificação é pela fé. Não através de obras, não é por atos. Então, nada do que nós fizermos para querermos justificar a nossa natureza vai transcender a nossa natureza pecaminosa. Nós seremos pecadores melhores. Então, a natureza vai continuar sendo a mesma. Exatamente. Né? Então, um pecador melhorado. E
Cara, o evangelho não é isso. O evangelho não quer melhorar você enquanto pecador. O evangelho quer transformar a sua natureza. Exatamente. Quando a gente tem a transformação da nossa mentalidade, consequentemente do nosso caráter, aí nós temos o fruto do evangelho crescendo em nós e frutificando em nós. Aí nós podemos falar de frutos que serão naturais na nossa vida. Muito bom. Então aquilo que fizermos não é para alcançar um lugar no reino de Deus, mas o faremos porque fazemos parte do reino de Deus. Exatamente. E aí a gente entende a natureza do embaixador. Nós somos chamados como embaixadores do reino. O que faz um embaixador? Ele representa o reino de origem. Onde o embaixador pisa, ali é parte do país que ele representa. Então, por exemplo, nós tivemos há pouco tempo atrás uma figura pública que fugiu para dentro de uma embaixada, né? Ele estava, se não me engano, na Europa, e aí ele fugiu para dentro de uma embaixada. Quando ele entrou no portão daquela embaixada, é como se ele estivesse no país que está a 2.000, sei lá quantos mil quilômetros de distância. Por quê? Porque lá é a casa do embaixador. Eu, você, cada um de nós somos embaixadores do reino de Deus. Onde nós estamos, a legislação é a legislação do reino. Tem que ser. Tem que ser. Nós representamos essa legislação. Isso até mostra a questão do limite, né, ali. Sim. Então, tipo, nenhuma legislação humana pode interferir, né? Porque ela nunca vai estar acima da lei de Deus, que é a que rege a nossa vida, né? Qual é a jurisdição? Quando você muda de reino, você muda de jurisdição, né? Em filmes americanos a gente vê muito isso, né? A polícia estadual vai até a ponte na fronteira do estado. Verdade. Chegou ali, não posso passar. Por quê? É outra jurisdição. A nossa jurisdição é celestial. Não é daqui. Mas nós, como embaixadores, e um embaixador ele faz isso, ele tem um bom relacionamento com o país onde aquela representação está inserida. Então nós somos chamados sim para sermos embaixadores, representantes inteligentes, sábios, conhecedores da lei dos homens e da lei de Deus. E isso é muito bom pra gente nunca ter aquela ideia errada de eu tenho como um dever de praticar esses atos de justiça. De forma alguma. Sem ter a transformação antes da natureza. Exatamente. Né? Então assim, nós não podemos fazer qualquer coisa para que sejamos aceitos, para que isso mude a nossa identidade. Para merecer a salvação. A ordem não é essa. Nós fazemos porque temos uma identidade, não fazemos para ter uma identidade. E a nossa identidade diz respeito a quem nos gerou. Né? Por quê? A identidade, você tem um RG, né? O seu registro geral, seu documento de identidade. Ele é emitido por quem? Por uma autoridade do seu país. Então a identidade ela é emitida por alguém superior a você. Percebe? O que ela fala? Em primeiro lugar, tem o seu nome, sua identificação, que é um direito seu, ter nome, né? Então, dar nome também, o nome correto às coisas, isso aqui é microfone. Dar o nome correto é um ato de justiça. Nossa, isso é interessante. Então, assim, as próprias legislações garantem o nome, o direito a ter um nome em um recém-nascido. Caramba. Então, assim, lá no seu RG tem o seu nome e tem quem te gerou. Engraçado que é até uma coisa que, às vezes, sem a gente pensar, você ouve falar de uma criança que nasceu num lugar que não tem nem documento, a gente se incomoda com isso, porque é uma injustiça, É uma né? injustiça, exatamente. E você vê que Deus se preocupou com isso desde o começo da humanidade, porque ele coloca Adão no jardim e fala, Adão, qual que é o primeiro serviço de Adão? Dá nome, Governa e dá nome. Verdade. Então isso é uma coisa que diz respeito a fazer justiça. E aí, Isaac, vem uma questão muito importante, talvez até pulando algum item. Fazer justiça é dar o que é de direito a quem de direito. Então é direito de uma criança ter um nome. Isso é praticar um ato de justiça. E na nossa sociedade hoje a gente vê isso sendo corrompido, porque nomes de funções sociais estão sendo trocados, né? Um exemplo que nós vimos aí na última semana é que em um determinado país da Europa estão substituindo o termo mãe por pessoa que dá à luz. Não é nem por mulher que dá à luz, é por pessoa, ser humano que dá à luz. Percebe? Então, a corrupção, a degeneração de nomes corretos é uma injustiça perante Deus. E por isso que isso incomoda a gente de tal forma que sim. É uma injustiça. Exatamente. Por quê? Existe uma centelha de justiça divina em cada ser humano. Né? Deus assim, colocou, né? Tá lá. Assim como existe um vazio que é proporcional a Deus. Ao tamanho de Deus.
Então, voltando à questão das obras, fazer o que é certo diz respeito a quem nós somos e não para sermos. Para sermos, né? É aquilo que se espera de acordo com a natureza que você tem, né? Quando a gente tem a nossa mentalidade, a nossa natureza redimida em Cristo, é como se trocasse o seu idioma. Troca o pensamento, né? Quando que a gente adquire a fluência num idioma? Quando você passa a pensar no idioma, não é isso? Então, assim, tem gente que traduz na cabeça e aí fala, e parece um robozinho falando. Você é fluente em inglês quando você pensa em inglês. É automático. É automático. Quando que nós somos fluentes no Espírito? Quando nós falamos a língua do Espírito. E aí não estou me referindo à glossolalia, não é isso. Estou me referindo aos atos. Línguas estranhas. Não. Sim. Estou me referindo à vida. Quando o Espírito flui em mim, e eu sou uma extensão de Cristo, eu sou Cristo na vida de outras pessoas, aí eu sou fluente no Espírito. Aí, de fato, é um sinal, né? De que transformou minha identidade. Por isso que estar cheio do Espírito é visível não através dos dons, mas através do fruto do Espírito. Verdade. Percebe? Então, o fruto do Espírito denota aquele que é cheio do Espírito. E Deus usa as ilustrações perfeitamente, né? Porque o fruto mostra a natureza da árvore. Exatamente. Né? Jesus usa... Você nunca vai ver uma videira dando figos. Dando figos. Não faz sentido, não é da natureza dele. Então, por isso que quando a gente fala, é pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo, é justo ou não é justo, a referência não é o ato em si, mas aquilo que está por trás, o que dá natureza, o que gera. Então, a sua natureza foi regenerada? Se foi, você fará atos de justiça. Só que também eu acho interessante pensar que isso é algo que a gente não vai, assim... A gente precisa conhecer a palavra, claro, né? Porque através dela a gente vai conhecer mais a respeito dessa natureza. Até né? porque ela é a nossa orientação, nossa bússola, né? Ela define o nosso caminhar, né? Então, assim, ela é a nossa grande referência. Por isso que é importante que nós conheçamos as Escrituras, né? Porque o Espírito vai nos levar a praticar o que nela está, porque ela é a profecia, ela é a voz de Deus para nós, né? Então é importante conhecê-las. Conhecer a Escritura, né? Mas só o Espírito, mas aí que tá, só o Espírito é capaz de nos lembrar e de nos fazer entender a Escritura, né? E aí, assim, é muito interessante, lá em Romanos 2,13, vamos pegar aqui, é importante a gente ler. Romanos 2,13 diz assim, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Declarados justos. Então, cara, não adianta você decorar a Bíblia inteira. Não adianta você ouvir a lei. Isso não vai te fazer justo. Nem justificado, porque isso é interessante. Se a gente for pegar no grego, você tem uma diferença entre justo e justificado. Nós não seremos justos. Não adianta. Nós somos justificados pela fé. Só um foi justo. Uau, isso Jesus Cristo. Então, por isso que quando a gente fala, eu quero justiça, né? Às vezes a gente vê em programas de televisão, eu quero justiça. Cara, a sua justiça só tem um resultado para ela, te levar para o inferno. Verdade. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se você quiser a sua justiça, você vai para o inferno, tranquilo. É a pior coisa que você pode querer para sua vida. E aí nós vemos até irmãos falando, olha, eu vou te colocar nas mãos de Deus. Né? A resposta para essa frase é, por favor, me coloque lá. Como disse o salmista Davi, o rei Davi, prefiro estar na mão do Senhor do que na mão dos homens. Né? E muitas vezes as pessoas entendem a justiça de Deus como uma justiça vingativa. Então, quando a gente vai entender, antes de entender o que é a justiça de Deus, vamos entender o que não é a justiça de Deus. Ela não é vingativa. Ela não é uma justiça humana e ela não é vingativa. Isso é importante. Muita gente confunde isso, né? Justiça como se tivesse virado um sinônimo de vingança. Então você vê até, às vezes, letras de música, né? Induzindo a isso, sabe? Então, e muitas vezes muita prática evangélica, né? Tem até um pastor, um líder religioso que parece que tem um estoque de câncer no céu, né? Então, olha, Deus vai botar um câncer em você. Misericórdia. Como se isso fosse justiça de Deus. Né? Um Deus punitivo, vingativo. Não, a justiça de Deus, ela tem um pressuposto. Se existe um elemento que serve como ingrediente para a justiça de Deus, ele se chama amor. Amor. Por isso que quando a gente vai entender o plano, né, de Deus para a humanidade, a gente entende que a graça não veio depois da lei. Verdade. Se a gente olhar a Bíblia como um documento histórico, você vai entender, aqui era lei, até chegar a graça, né? Parece isso.
Mas por que a lei foi instituída? Porque existia um povo, uma humanidade que não entendeu a graça de Deus. E aí foi necessária a lei para protegê-los. E tem muita gente que gosta da lei, de viver na lei. Ficar nela. E ficar nela. Só que aí tem um pequeno detalhe. Se você quiser ficar na lei, por toda a lei, você vai ser julgado. Vai ser julgado. E ninguém é capaz de cumprir a lei. Ninguém é capaz, só um foi. Por isso que ele é justo. E por isso só ele pode nos justificar. Como? Através da fé. E aí que vem o boom da justiça de Deus, né? Exatamente. Que é Jesus. Sim. Porque se a gente fica naquilo que você falou, eu quero a justiça, a minha justiça, seria o inferno. Seria o inferno. Quando a gente olha lá em Romanos 14, a gente vê que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Então assim, justiça, você fala, puxa vida, o reino de Deus é justiça. E aí, não vamos entrar na paz e na alegria, porque isso já é outro momento. Mas justiça. E aí, o que é justiça? Aí, dentro ainda de Romanos, nós vamos ler que a justiça é o próprio Cristo, é o próprio Evangelho. Né? Então, entender o que é o reino é entender que justiça é praticar o Evangelho. E aí, a gente já conecta com